Será que existe um tipo de oração que, mesmo parecendo perfeita, na verdade nos afasta de Deus? Hoje, a gente vai mergulhar numa parábola que mostra a diferença fundamental entre uma oração que sobe aos céus e outra que fica presa aqui na terra. É uma história que nos ensina o que realmente toca o coração do Pai. E essa é a grande questão, não é? Com toda sinceridade, quando a gente reza, o nosso coração está mesmo voltado para Deus? Ou será que está voltado para a nossa própria imagem refletida nele? Vamos guardar essa pergunta no coração durante essa nossa reflexão de hoje. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus nos apresenta uma cena muito forte. 2 homens, eles sobem ao templo para rezar. Um deles era fariseu, o outro um publicano. 2 almas diante do mesmo Deus, mas com os corações em mundos completamente diferentes. Para a gente sentir o peso dessa parábola, primeiro a gente precisa entender quem eram essas pessoas. O fariseu, bem, ele era um modelo de pessoa correta para a sociedade da época. Alguém admirado, sabe, que seguia a lei direitinho. Já o publicano era o oposto, um cobrador de impostos, visto como um pecador público, um traidor que trabalhava para os opressores romanos. A aposta de quem agradaria a Deus parecia óbvia, não é mesmo? Agora vamos olhar de perto a oração do fariseu. Ele está ali, pronto para apresentar a Deus uma lista de suas boas obras. Jejuar, pagar o dízimo, coisas que, por si só, são boas. Mas tem algo terrível prestes a estragar tudo. A soberba, escondidinha lá no fundo do coração dele. Vamos escutar com atenção. A oração até começa com um graças a Deus. Mas, num piscar de olhos, vira um monólogo de autoelogio. O centro não é Deus, é ele mesmo. Ele não está agradecendo a Deus pela graça de ser bom. Ele está se parabenizando por suas próprias virtudes e, ao mesmo tempo, desprezando o outro. E é aqui que a gente vê a tragédia espiritual. Toda a bondade das ações dele foi envenenada pela soberba. Por quê? Porque ele puxa o mérito todo para si e, o que é pior, usa as virtudes dele como se fosse uma arma para julgar e condenar o próximo. Faltou humildade, faltou caridade e sem isso não existe virtude de verdade aos olhos de Deus. A soberba, ela é o mais perigoso dos vícios capitais. É um veneno sutil que vai se infiltrando até nas nossas melhores ações, roubando todo o valor delas. A raiz disso tudo é um amor próprio bagunçado, uma coisa terrivelmente difícil de arrancar e às vezes até de enxergar. E como é que essa soberba aparece? Naquela autocomplacência, sabe? Aquele prazer em se sentir satisfeito consigo mesmo. Na mania de ficar se comparando com os outros para se sentir superior. É como um espelho que só reflete o nosso próprio ego. E aqui fica um convite para um exame sincero. Será que a gente reconhece alguns traços disso no nosso coração? Dizem que um autor anônimo escreveu isso na primeira página de um livro. É uma imagem chocante, de uma alma que se torna seu próprio ídolo. Que tragédia seria se, no fim da nossa vida, essa fosse a dedicatória que a gente escreveu para nós mesmos? Mas agora, vamos mudar o nosso olhar. Vamos lá para o outro lado do templo. Vamos ver como a oração do publicano nos ensina o caminho de volta para Deus. Ele nos mostra o poder gigantesco que existe num coração arrependido e humilde. Olha só a postura dele. Ele fica de longe, se sentindo indigno. Não tem nem coragem de levantar os olhos. Bate no peito. Um sinal claro do seu arrependimento. Cada gesto dele é uma oração. Uma declaração de que ele não confia em nada que ele fez, mas confia única e exclusivamente na infinita misericórdia de Deus. Que oração poderosa! Curta, direta, verdadeira, não tem desculpa, não tem justificativa, não tem comparação com ninguém. É só o reconhecimento honesto da própria miséria e um pedido total pela compaixão de Deus. Essa é a oração que abre as portas do céu. E então, depois dessas 2 orações tão diferentes, o próprio Cristo, o juiz justo, nos dá o resultado. E é um resultado que vira de cabeça para baixo toda a lógica humana, toda a expectativa da sociedade. Isso é tremendo. O publicano, o pecador desprezado, foi para casa justificado, ou seja, em paz com Deus. E o fariseu, o justo aos próprios olhos, não foi, porque, como diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. A grande lição, então, é a humildade. Mas o que é humildade, afinal? Não é só mais uma virtude no meio de tantas. Ela é o fundamento, é a primeira pedra, a base sobre a qual todo o edifício da vida espiritual precisa ser construído. Sem ela, tudo que a gente construir, por mais bonito que pareça, uma hora vai desmoronar. Ok,
Mas como a gente pode viver essa humildade no nosso dia a dia? Como é que se transforma essa lição da parábola em vida de verdade? O caminho de volta para casa, o caminho da justificação, é um caminho prático de humildade. Vamos ver alguns passos bem concretos para a gente trilhar esse caminho. Primeiro, servir, não como uma coisa isolada, mas como um jeito de ser. Depois, como São Paulo nos ensina, levar os fardos uns dos outros, dividindo as dificuldades. E, talvez o mais difícil de todos, aceitar as pequenas ou grandes humilhações que a vida traz, unindo elas ao sacrifício de Cristo na cruz. Essa citação de São José Maria Escrivá explica isso de um jeito brilhante. A verdadeira prova da nossa humildade não está nos atos de humilhação que a gente escolhe fazer, mas em como a gente reage quando somos humilhados pelos outros ou pelas circunstâncias e suportamos isso por amor a Cristo. E assim a gente termina com uma pergunta para levar para a vida, mas não para amanhã, para hoje. Onde está a oportunidade, neste exato dia, de quebrar a casca do nosso egoísmo e servir alguém de forma concreta? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.